Análise combinatória. Exercícios. Seja bem-vindo aos exercícios da análise combinatória. Utilizando os algarismos de 0 a 4, quantos números pares de 3 algarismos são possíveis formar? Opção A, 15. Opção B, 55. Opção C, 10. Opção D, 60. Para iniciar a resolução da pergunta, vamos consultar o nosso algoritmo que foi feito anteriormente para fazermos o passo a passo de como resolver as questões envolvendo análise combinatória. Temos aqui o início. Após o início, temos a pergunta, que é, utilizando os algarismos de 0 a 4, quantos números pares de 3 algarismos são possíveis formar? Temos que nos fazer a seguinte pergunta: resolve com multiplicação simples? Se sim, utilizamos o PFC, que tem como base a resolução de problemas de análise combinatória, utilizando apenas a multiplicação como base. Se não, iremos nos fazer a próxima pergunta. Para resolvermos esta questão, ela resolve com multiplicação simples. Então, vamos aplicar apenas o PFC para poder resolvê-la. Como podemos resolver com PFC simples, vamos para o próximo passo, que é montar aqui as três opções, e como solicita na questão, quantos números pares de 3 algarismos. Então, teremos que ter 3 algarismos. Na primeira opção, teremos 4 possibilidades. Não teremos 5, por mais que tenhamos 5 algarismos, como 0, 1, 2, 3 e 4, que dá a quantidade de 5. No entanto, temos uma regra básica, mas bastante simples, que qualquer zero à esquerda não significa nada. Então, temos 5 algarismos, mas para o primeiro algarismo, aqui, em uma das 3 opções, temos que colocar apenas 4, devido ao zero à esquerda não significar nada. Para o segundo algarismo, teremos as 5 possibilidades do 0, 1, 2, 3 e 4 algarismos. O terceiro
E o último algarismo que iremos preencher é com 3 unidades, devido a na pergunta deixar bem claro que, utilizando os algarismos de 0 a 4, quantos números pares de 3 algarismos. Então, para o número ser par, o último algarismo, nesse caso, teria que terminar com 0, 2 ou 4, ou seja, 3 opções. Para finalizarmos, basta multiplicarmos 4 vezes 5 vezes 3, que é igual a 60. Respondendo à questão, utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, quantos números pares de 3 algarismos são possíveis formar? Resposta, como já resolvemos, 60, letra D. Vamos para a próxima questão. Quantos anagramas tem a palavra cabelo? Para resolver essa questão, vamos analisar o algoritmo para saber qual a fórmula a utilizar. Temos aqui o início do algoritmo. Precisamos da pergunta. A pergunta é: quantos anagramas tem a palavra cabelo? O próximo passo é se perguntar se resolve com multiplicação simples. Se sim, utilizamos o PFC como base a multiplicação simples. Se não, prosseguiremos no algoritmo. Neste caso, quantos anagramas tem a palavra cabelo? Não resolve com multiplicação simples. Para ser mais preciso, podemos resolver com multiplicação simples. No entanto, nós temos a fórmula para resolver esse tipo de questões. O próximo passo é fazermos a pergunta se a ordem importa. A ordem importa porque, dependendo de onde a sílaba ou a letra esteja, a palavra vai mudar. Então, temos um arranjo. Agora precisamos saber se é um arranjo com repetição ou sem repetição. Então faremos a pergunta: a repetição importa? Não. Neste caso, vamos para o próximo passo do algoritmo. Nesse caso, temos uma permutação com n igual a k. Agora precisamos saber se a repetição importa ou não. Se n for igual a k, teremos uma permutação. Se n for diferente de k, teremos um arranjo sem repetição. No caso, n é igual a k, porque não temos letras sendo repetidas. Temos 6
letras. Então temos nesse caso uma permutação. Então a opção é sim. Então faremos novamente a pergunta: a repetição importa? Se não, temos n fatorial. Se sim, temos n fatorial sobre k fatorial. Nesse caso, a repetição não importa. Então iremos resolver só com n fatorial. Para ficar mais claro, veja o resumo da análise combinatória que fizemos na aula sobre análise combinatória das fórmulas do PFC, arranjo com repetição e arranjo sem repetição, e com permutações e combinação. A quantidade de anagramas de uma palavra é dado pelo fatorial da quantidade de letras que possui, dividido pelo fatorial de suas letras repetidas. Como essa palavra não possui letras repetidas, será então 6 fatorial igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas. Resposta correta. Quantos anagramas tem a palavra cabelo? 720. Vamos para a próxima pergunta. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Para resolvermos a questão, vamos consultar o nosso algoritmo que foi desenvolvido para consultarmos e resolvermos questões de análise combinatória para sabermos qual fórmula utilizar. Analisando a questão, vamos aqui para o início. O próximo passo é a pergunta: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? O próximo passo, após obtermos a pergunta, é fazermos um autoquestionamento. Resolve com multiplicação simples? Neste caso, sim. Então, vamos utilizar o PFC com base na multiplicação simples. Então, utilizando a multiplicação simples, vamos resolver a questão: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, temos 3 algarismos. Temos 3 casas. Cada casa terá uma quantidade x de algarismos. Na primeira opção, temos que levar em consideração que os números naturais são de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos, 10 opções. Mas por que não colocamos o 10, já que ser 10 opções na primeira casa? Porque temos o 0, e o 0 não pode começar nenhum número, porque o 0 à esquerda não significa nada. Então a primeira casa será com 9 opções.
A segunda casa é com 9 opções, porque na pergunta temos distintos, algarismos distintos. Então, se a primeira casa é 10, a segunda casa é 9. E, consequentemente, devido a termos a palavra distinto na pergunta, a terceira casa, consequentemente, é 8. E assim sucessivamente, se tivéssemos outras casas. Como não temos, basta multiplicarmos os números. 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648. A resposta correta para a pergunta de quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem é a letra C, 648. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias em um grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Vamos utilizar nosso algoritmo para resolver a questão. Primeiramente temos a pergunta: um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias em um grupo de 8. Determine o número de maneiras que ele pode realizar esta escolha. Iremos fazer um questionamento à pergunta: resolve com multiplicação simples? Se resolver com multiplicação simples, iremos usar o princípio fundamental da contagem, que é o PFC, para podermos resolver. Se não, seguiremos em frente. Neste caso, não resolve com multiplicação simples. Vamos para o próximo questionamento. No caso é falso, iremos para a próxima pergunta. A ordem importa? Nos questionando sobre se a ordem importa, nesse caso, a ordem não importa. Então, temos uma combinação. Para resolvermos, vamos aplicar a fórmula da combinação. A ordem não importa devido a se eu tiver cobaia 1 e cobaia 2 e tiver cobaia 2 e cobaia 1, é o mesmo resultado. Nesses casos de que a ordem importa, geralmente é sobre números. Então vamos lá. Aqui é a fórmula da combinação. Vamos definir o valor de n aqui. N é igual a 8 e k é igual a 3. Vamos aplicar aqui a fórmula para resolvermos aqui. Resultado. Vamos substituir n, que é igual a 8 fatorial, sobre 8 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Que é igual a 8 vezes... 8 fatorial é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 1. Que é igual a 40.320. Sobre 5, 8 menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial, que é igual a 120, vezes 3 fatorial, que é igual a 6. 120 vezes 6 é igual a 720. 40.320 dividido por 720 é igual a 56. Então, temos como resultado 56. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias em um grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Resposta correta, letra C, 56.
Um homem possui 20 camisas e 12 bermudas. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir? Vamos utilizar o nosso algoritmo para chegarmos à resposta da pergunta. Primeiramente temos a pergunta. Um homem possui 20 camisas e 20 camisas e 12 bermudas. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir? Iremos fazer um questionamento à pergunta. Resolve com multiplicação simples? Neste caso, sim. Então, vamos aplicar o PFC, que é a multiplicação simples. Aplicando o PFC, temos 20 vezes 12, que é igual a 240. Um homem possui 20 camisas e 12 bermudas. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir? Aplicando o PFC, conforme visto anteriormente, a resposta correta é a letra C, 240 possibilidades. Em uma escola está sendo realizado um torneio de handebol, no qual 6 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? Vamos aplicar aqui o nosso algoritmo para resolvermos essa questão. Vamos fazer um questionamento à pergunta. Resolve com multiplicação simples? Pelo enunciado da pergunta, sim. Em uma escola está sendo realizado um torneio de handebol, no qual 6 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes de retorno e turno e retorno? Temos que 6 na primeira opção e 5 na segunda opção. Na segunda opção temos o 5 e não o 6 novamente, porque no enunciado da pergunta ele informa que o torneio é realizado entre os times participantes em turno e retorno. Então, o time A vezes o time B é diferente do time B vezes o time A, porque temos 2 turnos. Então, a ordem, nesse caso, importa. Em uma escola está sendo realizado um torneio de handebol, no qual 6 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? Conforme visto anteriormente, a nossa resposta é a letra A, 30. Chegamos ao fim dos nossos exercícios. Pratiquem muito, revejam e releiam os livros para aprimorar o conhecimento e passem os exercícios para o caderno e testem, retestem, refaçam até melhorar e fixar o conhecimento.